Bom, e aqui na bancada do Mais Notícias eu recebo o advogado Dr. Bruno Pedotti. Nós vamos falar em especial de uma nova lei que torna crime hediondo posse ou porte de arma de uso restrito. Primeiro, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Reinaldo, agradeço o convite. Meu boa noite a todos os telespectadores. Então, Reinaldo, essa lei ela foi sancionada recentemente, tornou crime hediondo o artigo 16 do Estatuto dos Armamentos, da Lei 8.226/2003, né? E ela tem como objetivo atingir principalmente as pessoas que são envolvidas com organização criminosa, tráfico de drogas, os assaltos a banco, explosão de caixa eletrônico, confronto com a polícia. Porém, ao meu ver, ela se torna ineficaz e eu já vou explicar para você o porquê, né? Pelo simples fato de que vamos só ler primeiramente Mas o por artigo ser 16. crime hediondo, no caso, se desse tudo certo, seria benéfico, Sim, né? sim, Tá. sim. Mas aí tem alguns poréns que você gostaria de ressalvar com você. Exatamente. Tá? Pois não, vamos lá. Então, Vamos entender um pouquinho melhor. Vamos entender. O artigo 16 do atual Estatuto de Desarmamento, ele diz o quê? Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Previsão de pena de 3 a 6 anos e multa, né? O que acontece? Foi dada a hediondez esse tipo de crime, né? A hediondez, ela tem vamos dizer, um respaldo de que se torna mais difícil a progressão da pena quando o agente é condenado, né? Então, por exemplo, você vai pegar a pena com progressão de regime a partir de 2/5 da pena e também, por ser crime hediondo, fica mais difícil até a análise do juiz e critério de liberdade, tá? Porém, o semiaberto também já fica mais prejudicado, difícil. fica prejudicado, né? Fica prejudicado, tá? E isso é uma coisa que vai dar muito o que falar no nosso ordenamento jurídico, porém, a gente tem que lembrar também das pessoas comuns. Essa lei atinge mais as pessoas comuns. Eu explico por quê. Não é de hoje que nós sabemos que a maioria das pessoas que são conscritos, que servem ao Exército Brasileiro, geralmente guarda lá uma cápsula de fuzil que não percutiu em casa, ou aquelas pessoas que tiveram parentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial, guardam, mesmo sem registro, a arma de fogo de uso restrito que o parente trouxe da Itália, ou aquela pessoa que é fazendeiro, que tem lá dos seus pais uma arma de calibre de uso restrito. Seria, no caso, um objeto de recordação? De recordação, coisa isso, exatamente. Para museu, vamos dizer assim. Para museu, exatamente. Sim. E as pessoas guardam, né? E o que é o uso restrito que essa lei diz? Então, para usos civis, são considerados o calibre 38 SLP, .380, a calibre 12, desde que a arma do calibre 12, a espingarda, não alcance 300 milímetros de raia, que a gente fala que é o cano, né? O calibre 22 e o calibre 32. Esses calibres não são considerados de uso restrito, ou seja, somente das forças de segurança. Tá. Então, por exemplo, a gente pega uma munição de um fuzil 762 que dessas pessoas que eu te falei tem o costume de guardar, às vezes de festim, muitas vezes, né? Ela vai incidir no crime hediondo. Um senhor que tem uma guerra que vem uma arma que vem da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que o pai trouxe da Itália, uma Luger 9mm, vai entrar no rol do crime hediondo. E, em compensação, o traficante está pouco preocupado com o porte de fuzil, né? Ele está pouco preocupado com isso, isso é um dos menores dos crimes que vai recair sobre ele. Ele vai cair na associação, isso não vai fazer tanta diferença para ele, né? Eu entendo, vamos dizer, o pensamento do legislador ao criar essa lei, mas eu acho que ela se torna ineficaz ao crime organizado. Essa é a minha opinião, né? O que nós hoje precisamos é o combate à importação de arma de fogo, principalmente em nossas fronteiras, que hoje a gente tem uma fronteira aberta, uma fronteira livre, né? Investimento nas nossas Forças Armadas para que elas possam fazer essa fiscalização e impedir que a arma chegue no Brasil, porque o nosso mercado está com muita arma clandestina. A questão da fronteira que você falou é um assunto que a gente já vem, né, discutindo há muitos e muitos anos. Programa passado a gente falou sobre eleições, quer dizer, todas as eleições se fala em investir na uma bandeira, né? De segurança nas fronteiras. Isso a gente percebe que não tem acontecido, né? Não tem acontecido. Eu recentemente, há um tempo atrás, eu sou filho de militar, tive na cidade de Pedro Ram Cabaleiro, que faz fronteira com o Brasil em Ponta Porã, e é a fronteira seca, chamada fronteira seca. Então, uma rua você está no Paraguai, na outra rua você está no Brasil. E o comércio no nosso país vizinho de armas, ele é aberto. Então, uma pessoa facilmente,
Óbvio que eu não fiz, mas uma pessoa facilmente pode ir lá comprar arma, munição, qual seja, colocar dentro do carro e vir para cá sem separado. Então não tem uma fiscalização efetiva de fronteira. E isso acaba prejudicando essa lei que é criada como se no Brasil não tivesse arma ilegal. O Estatuto de Desarmamento em si, essa lei que traz a hediondez, trata como se o Brasil não tivesse arma ilegal. Para o crime organizado, talvez você sugeria uma outra lei? Sim, né? sim. Desvincular disso que foi feito agora. Exatamente. O que seria, vamos dizer assim, efetivamente capaz de frear um pouco o crime organizado, que hoje está disparado, né? Leis que sejam direcionadas realmente ao crime organizado. Então, por exemplo, a associação, aumentar a pena da associação criminosa, né? Trazer punições mais rigorosas para aquelas pessoas que se organizam em forma de quadrilha ou bando para praticar crime, sim, aos grandes traficantes, aos políticos corruptos em si, porque eles também são organização criminosa. Então a gente precisa combater, vamos dizer, a causa, na raiz. Lei específica para esses casos que você acabou de citar. Porque do jeito que está, quem vai ser mais prejudicado vai ser o cidadão, como foi no Estatuto de Desarmamento, né? Agora, só para a gente finalizar, doutor Bruno, a gente percebe a violência crescendo a cada dia no país, a guerra de tráfico, né? Rio de Janeiro é um exemplo disso, as comunidades sendo ocupadas pelo Exército, o Exército dando apoio, né? Porque a polícia de lá que teria que fazer esse serviço não dá conta. Por outro lado, o cidadão do bem, ele acaba imaginando muitas vezes, poxa, por que eu não tenho uma arma para me defender? Exatamente. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, o que acontece, Reinaldo? É lógico que isso gera muito mais violência, tá? É apenas a questão jurídica que eu gostaria que o senhor tocasse no assunto. Sim. O que acontece? Hoje se tem uma concepção no Brasil de que a arma de fogo em si ela gera violência. Nós temos uma classe de pessoas que é obrigado, eles têm a faculdade de ter o porte funcional de armas de fogo. E nós temos a classe dos CACs, que a gente chama, né? Caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, que recentemente, através de uma portaria do BELOG, do Exército Brasileiro, permitiu, né, o uso de armas para transporte devidamente municiadas, o que não era. Então a gente chama de porte de transporte, certo? O que acontece? Quando o cidadão tem esse tipo de pensamento, talvez ele tenha, pela ineficácia que as nossas forças de segurança estão tendo. Veja bem, eu sou até suspeito para falar da Polícia Militar, gosto muito do trabalho deles, eu vejo o que eles passam no dia a dia, mas é impossível o nosso efetivo dar conta da criminalidade. Por isso que eu falei, por isso que no Rio de Janeiro vem as Forças Armadas, vem as famosas operações de GLO, né? Garantia da lei e da ordem. E o que acontece? O cidadão ele tem a sensação, cada vez mais, de estar à mercê desses bandidos. Então vem a sensação de querer se proteger, e o direito à autodefesa é sagrado, é bíblico, né? E você só vai ter condições de ter o direito à autodefesa tendo uma arma de fogo e saber como usá-la, porque uma arma de fogo na mão de alguém que não sabe como usar é um pedaço de ferro ou vira uma arma com ele mesmo. Nós tivemos aí vários projetos para revogação do Estatuto de Desarmamento, plebiscito a ser convocado, que foi negado pelo Senado, para rever a questão da revogação, e dentre eles o projeto mais famoso, que seria o projeto do Estatuto de Controle de Armas, proposto pelo deputado Peninha, né, o projeto de lei 3722/2012, que está apto à votação com relatório favorável. Né? Esse estatuto ele diz o quê? Que as pessoas de bem poderão ter arma de fogo, adquirir sua arma de fogo. Hoje você pode, mas você tem todo um trâmite legal, tem que ser maior de 25 anos, não ter antecedentes criminais, comprovar efetivo necessidade, se for porte, se for para registro, você tem que comprovar a ocupação lícita, você tem que fazer os testes de aptidão psicológica e técnico, mesmo que minimamente, e vai manter essa característica, porém, vai facilitar ao cidadão ter o porte. Então, ele vai poder adquirir o registro e ter o porte. E no mesmo projeto, o que acontece? Eles preveem, por exemplo, que o uso de arma de fogo para crimes seja aumentado. Então, por exemplo, se a pessoa utilizou a arma de fogo para crime, né, determinado crime, que ela tenha um aumento da pena. Sim. Eu falei errado, né? Seja aumentado, não, que ela tenha um aumento na pena. Isso. Então, vai ser punido o uso de arma de fogo para crimes, né? E a pessoa que tem a arma, ou o porte, ou o posse, né? Tem a posse da arma de fogo na residência, ou porte ilegal, vai ser aumentada a pena também, tá? Certo. E se a arma for de uso restrito, essa pena pode ser até dobrada. Tá. Deixa eu só finalizar com o doutor.
Posse e porte, qual é a diferença? Sim, Só sim. para a gente finalizar aqui, por favor. A posse de arma de fogo, quando você tem uma arma, né, registrada ou não, que esteja na sua residência. Hoje, um cidadão que queira ter uma arma, ele vai fazer a aquisição pela Polícia Federal e ele vai ter o certificado de registro e poderá ter a posse em um endereço fixo. Geralmente, eles colocam residência ou trabalho, tá? O porte, a gente fala, tem dois tipos de porte, né? O ostensivo, que você demonstra para todo mundo a porte da arma, né? E o velado. O porte, nós temos hoje a característica do porte funcional, que é quando a pessoa ela adquire a arma de fogo e tem permissão para portar, seja dentro do veículo, seja na cintura, né? Então, geralmente, o porte hoje, o permitido é o velado e o ostensivo para as forças de segurança em serviço, né? Perfeito. Tá? Eu gostaria de conversar muito mais sobre esse assunto, tempo é curto, né? E como a gente faz com vários convidados aqui, a gente gostaria de trazê-lo em outras oportunidades, em outros programas, para a gente debater um pouco mais esse assunto, que é de muita importância para quem nos assiste. Será um prazer. Doutor Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Conversei com o doutor Bruno Pedotti, falando um pouquinho desta questão de posse e porte de arma. Tem uma nova lei, né, que torna crime hediondo. Muito obrigado você que nos acompanhou. Está terminando aqui essa edição do Mais Notícias. Nos acompanhe também no site redervc.com.br. Fale com a gente no e-mail contato@redervc.com.br. Aproveite e dê também a sua sugestão de pauta. No Facebook, você pode interagir com toda a nossa equipe, facebook.com/redervc. Lá você fica sabendo das novidades. Obrigado então por nos acompanhar. Deus abençoe e uma ótima noite.